mas talvez tenham informações no seu campo energético, no seu inconsciente que você não esteja acessando, e eu posso te ajudar nisso. Olá, eu sou Marina Rios, eu sou business coach e eu faço a ponte entre espiritualidade e negócios. E eu estou fazendo essa série de vídeos, esse é o segundo de uma série de vídeos que eu estou criando para você, para trazer um pouquinho do que acontece nos bastidores, como é que eu faço para ajudar esses empreendedores a acessarem seu mais alto potencial. E de repente, escutando uma dessas histórias, você pode se sentir inspirado, você pode de repente tirar algum bloqueio, alguma coisa aí que possa te ajudar a prosperar ainda mais, acessar seu mais alto potencial. Então vamos lá. A história de hoje eu vou chamar de aquele que gosta de levar vantagem em tudo. Vou te contar essa história, bem interessante. Vamos lá. É o seguinte, essa pessoa me procurou, esse cliente me procurou pela internet, ele me encontrou, ele viu um dos meus vídeos no YouTube, ele achou interessante o que eu faço, me procurou no Instagram e logo no primeiro contato, ele deixou bem claro que ele queria resultados rápidos. Falei, não, tudo bem, vamos ter uma primeira conversa. Deixa eu entender primeiro se eu sou a melhor profissional para te ajudar. Deixa eu te apresentar o meu trabalho, então você me diz se você quer trabalhar comigo ou não. Aí fizemos a primeira conversa, né, ali, o primeiro encontro, e logo de início eu senti que estava meio difícil de negociar com ele. Estava difícil porque ele não queria aceitar o preço do meu serviço. Ele queria fazer o trabalho comigo, mas ele não queria aceitar o meu preço. Ele queria colocar preço no meu serviço, essa é que é a verdade. E aí chegou num ponto que aí eu dei também outras referências para ele, de outros profissionais que ele poderia procurar, dei referências de clientes meus que tiveram grandes resultados, para ver se ele realmente queria continuar comigo ou não. Passaram-se os dias, ele tomou a decisão de vir trabalhar comigo. Então vamos lá. Começamos, primeira sessão, usando ferramentas de coaching, ferramentas de business, e nada de ter resultado. Segunda sessão, nada de ter resultado. Então, quando chegou na terceira sessão, eu falei para ele, falei, tem alguma coisa aí que você não está me trazendo. Porque é o seguinte, dentro das sessões, eu peço para o meu cliente me contar toda a história do que ele acredita que esteja acontecendo no negócio dele. O que acredita que está bloqueando, que está atrapalhando a prosperidade dele. No caso desse cliente em específico, ele não estava conseguindo fazer boas parcerias e ele não estava conseguindo ter um faturamento estável. É aquela pessoa que ganha muito, aí de repente aparecem gastos absurdos, ele não consegue juntar o dinheiro dele, ou ele não consegue reinvestir no negócio, enfim, por mais que ele tivesse faturamentos assim interessantes em certos momentos do ano, eram faturamentos sazonais, sabe? E logo em seguida ele caía. Enfim, não conseguia prosperar, não tinha uma constância ali dentro do volume de caixa dele. E aí a gente trabalhando, né, segunda sessão nada, quando chegou na hora da terceira sessão, eu falei para ele: "Olha, as ferramentas de business não estão funcionando com você. Tem alguma coisa aí que você não está me contando. Me explica melhor aonde você acredita que esteja o seu problema". Aí ele me falou dos clientes dele, aí falou, vou te contar a verdade. Ficou falando mal, falou mal dos clientes, botou defeito nos clientes, aí ficou botando defeito nos fornecedores, colocou defeito em todo mundo. Colocou defeito na esposa, colocou defeito na família, colocou defeito em todo mundo, mas o problema nunca estava com ele. Falei, bom, vamos analisar isso um pouquinho mais a fundo. Posso fazer uma leitura do seu campo energético? Posso fazer a leitura akáshica do que você tem para oferecer aí no mundo não material? Deixa eu entender melhor o que está acontecendo nesse universo da energia, porque energia não mente. Eu não estou dizendo que você não está me falando toda a verdade, mas talvez tenham informações no seu campo energético, no seu inconsciente, que você não esteja acessando, e eu posso te ajudar nisso. Vamos lá? Aí ele topou, que no começo ele estava um pouco resistente, sabe? Aí ele topou. E aí, quando eu acessei a energia dele, eu entendi. Tinha uma vibração de escassez absurda, absurda. Mas era interessante porque não era só uma escassez que eu já tinha trabalhado antes, não era uma escassez normal, uma escassez da pessoa que acredita que ela não merece, da pessoa que acredita que ela não consegue. Não, não era por aí. Era uma escassez de que ele acreditava que ele precisava levar vantagem em cima das outras pessoas, porque ele nunca tinha o suficiente. Então, ele acreditava, no fundo, que ele só teria o suficiente se a outra pessoa tivesse menos. Olha que interessante isso. Então, esse processo de escassez que ele criou para ele foi vindo de uma
Quando eu fiz o acesso à energia dele, deixa eu te explicar melhor isso. Quando eu acessei a energia dele, eu entendi que os ancestrais dele já vinham dessa mentalidade. Então, vinha de um padrão da avó materna dele, que ela era uma pessoa, era interessante, foi interessante esse acesso, porque a história dela é o seguinte: ela era uma pessoa que tinha posses, ela tinha dinheiro, ela tinha bens, dava para sentir que tinha riqueza na família, mas ela acreditava que ela precisava economizar tudo. Ela tinha alguma coisa na energia dela, eu não tinha autorização para ler a energia da avó, então não acessei, mas ela tinha alguma coisa no campo energético dela que falava para ela o tempo todo que ela tinha que economizar, ela tinha que guardar, ela não podia usar. Então ela tinha que fazer de conta que ela não tinha o suficiente para que outras pessoas fizessem por ela ou ajudassem ela. Assim, exemplos bobos como ela tinha muitos mantimentos na casa, eu consegui visualizar que ela tinha assim latas de arroz, feijão, tinha comida, tinha abundância, mas ela sempre falava para as outras pessoas que ela não tinha. Ela falava assim: "Ah, mas fulano, dá para você me dar?" Eu visualizei em algum momento assim, era no interior e era uma família que recebia serviços de outras famílias no seguinte sentido: tinha o leiteiro que passava na porta, então ela falava para o leiteiro, falava assim: "Olha, dá para você me dar um chorinho aqui no leite? Dá para me dar um pouquinho a mais? Porque hoje o dinheiro está curto, o dinheirinho está curto." Essa avó tinha esse hábito de falar que estava sempre curto o dinheiro, era sempre pouco, mas não é que isso era verdade, é porque ela achava que ela tinha que levar vantagem em cima das outras pessoas, porque ela se sentia escassa. Isso passou, foi um padrão que passou para esse meu cliente. Então ele acreditava que ele tinha que ter vantagem em cima de outras pessoas, porque o que ele tinha nunca era suficiente. Ele tinha que guardar, ele tinha que acumular, e ele não podia usufruir daquilo que ele tinha, porque ele estava tão preocupado em tirar das outras pessoas que ele não olhava para o que ele já tinha. E isso começou a gerar nele dois problemas: escassez, mas também uma falta de honestidade. Uma falta de honestidade que eu digo aí é porque ele começa a inventar histórias que não são reais, para poder levar vantagem em cima de uma outra pessoa. Então, tudo isso afetou ele no negócio dele. Ele já está nesse business há 10 anos. Ele começou com outros amigos, não que eles sejam sócios, os amigos também começaram a criar o próprio business na mesma época que ele. Ele é um empresário hoje que ele não conseguiu crescer, não conseguiu prosperar, e ele vê todos os amigos dele que começaram na mesma época ganhando lá os seus 7 dígitos, felizes, contentes, prosperando cada vez mais no business deles. E ele não entendia o que estava acontecendo. E aí, quando eu acessei a energia dessa avó, ele entendeu, ele conseguiu sentir, e na hora ele assim se debulhou em lágrimas. Fisicamente ele não conseguia conter a emoção. Isso acontece muito quando a gente acessa o campo energético. E é importante a gente deixar nesse momento o corpo físico tirar tudo aquilo que estava prendendo, que estava bloqueando. Ele começou a chorar muito, e é interessante porque ele é um homem assim grandão, sabe, assim bem masculino, bem daqueles assim bem a carinha dele é até assim, sabe, meio ranzinza. E ele começou a cair em lágrimas. Ele falou: "Nossa, Marina, é exatamente isso. Eu luto contra isso. Eu não quero aceitar que isso é uma verdade, mas é. Eu tenho vergonha de assumir para você, mas eu sim, eu gosto de levar vantagem em cima de todo mundo." E isso acontece não só com ele, mas com muita gente ao nosso redor. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e ele vem me falando todas as consequências negativas que esse padrão hereditário foi gerado na vida dele. Ele contou várias histórias, agora não me recordo de todas, mas, por exemplo, ele levava vantagem em cima dos fornecedores, sabe, das pessoas mais humildes. Ele dizia que ele não tinha coragem de pechinchar quando a pessoa era mais rica que ele. Mas quando era um fornecedor, uma pessoa que tinha menos poder aquisitivo, ou uma pessoa que estava começando o business, principalmente quem estava no começo, ele gostava de levar vantagem. Ele sempre pedia descontos abusivos. Ele sempre pedia para a pessoa entregar mais do que a pessoa já tinha prometido. Existe uma diferença muito grande entre você saber negociar e você querer levar vantagem. Levar vantagem em cima das outras pessoas traz para você uma carga negativa,
tão grande, porque você não permite a sua prosperidade ser acessada e você mostra para o outro que o trabalho dele pode ser desvalorizado. Você mostra para o outro que o trabalho dele não vale aquilo que ele está pedindo que vale. Então, é uma via de mão dupla de energia negativa. Você está oferecendo pouco e está recebendo menos ainda. Então, nesse processo, quando esse cliente começou a acessar várias outras memórias dele, aonde ele aplicava essa, não vou dizer essa energia, mas que ele aplicava essa forma dele de lidar, né? Que é essa forma de querer levar vantagem em tudo. Ele viu que ele estava querendo levar vantagem até mesmo dentro do relacionamento dele. Ele tentava levar vantagem até em cima da esposa dele. Ele sempre estava oferecendo menos e querendo mais. E quando ele entendeu isso, ele teve um alívio tão grande, mas o nosso processo não terminou aí, porque a cura ela vem não só com acesso energético. Muitas vezes a gente traz esse acesso energético, a gente quebra esse padrão dentro do campo energético, mas você precisa desenvolver outras habilidades, você precisa acostumar, às vezes, o seu corpo, a sua linha de raciocínio, que está acostumada com aquele padrão antigo. Então, muitas vezes, dentro do nosso processo de coaching, você precisa também treinar o seu corpo para essa nova pessoa que está surgindo. Então, esse padrão foi quebrado energeticamente? Foi. Mas a gente começou, então, a criar estratégias para ele se policiar, para ele se vigiar, e ele começar a se reprogramar a sua forma de falar com as pessoas, vigiar como é que ele ia negociar daqui para frente. E ele entendendo todo esse processo, nós criamos uma dinâmica bem diferenciada para que ele então pudesse obter esse sucesso. Não foi um processo que foi resolvido, ele não chegou no ponto que ele queria dentro das 5 sessões de coaching comigo. A gente teve que fazer um processo um pouco mais longo, nós fizemos 10 sessões, isso aí durou mais ou menos, foram 6, 7 meses de trabalho, mas ele começou a ver resultado depois disso. Porque o trabalho dele teve que ser mais intenso, teve um treinamento, mas o mais importante aqui é que ele entendeu que o padrão de escassez que ele vivia, o que estava acontecendo na vida dele, primeiro foi gerado pela avó, foi em padrão ancestral, que ele teve, então, vamos dizer, o privilégio de curar, não só para ele, mas também para a descendência dele, e também curar, quando a gente cura um padrão, a gente cura para os nossos antepassados e também para os nossos descendentes. Então, foi um padrão que foi curado, mas principalmente, ele se tornou uma pessoa muito melhor. E ele começou a detectar esse mesmo padrão que ele tinha em outras pessoas. Ele começou a ajudar outras pessoas a se corrigirem, a entender que você não precisa levar vantagem. Saber negociar não é levar vantagem em cima das outras pessoas, porque a energia da vida ela é justa. Você dá e você recebe na mesma proporção. Então, eu espero que esse caso tenha trazido para você alguns insights, tenha trazido para você algumas conclusões, e que se esse não for o seu caso, se for o caso de uma pessoa que você conhece, ou que você suspeita que esse vídeo pode ajudar de alguma forma, manda para alguém. E se você gostou, eu vou te pedir para dar um like, deixa aqui os seus comentários, vamos trocar uma ideia. O que você está achando de todas essas histórias que eu estou te contando? Tem alguma história que você gostaria que eu contasse? Olha, são 14 anos de atendimento, tem muita história para contar, então pode ser que uma sugestão sua seja um excelente caso para eu trazer à tona e ajudar não só você, mas também outras pessoas. Agradeço do fundo do meu coração quem assistiu esse vídeo até o final. Um beijo bem grande e eu espero você no próximo vídeo.